Vitor surpreende e revela grande nome em negociação para substituir Paulinho. Exclusivo, Galo mira João Paulo Sampaio do Palmeiras para o cargo de executivo de futebol. Cuca revela posições, quantos reforços devem chegar, quantos jogadores devem compor o plantel. Todo um resumo, tudo de mais importante que rolou ontem lá na cidade do Galo e as principais informações agora no Café com Geves depois da vinheta. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com Café com Geves aqui no canal Bica Galo, terça-feira, 14 de janeiro. Quero começar esse programa de hoje aqui, mandando aqui os parabéns, né? Um feliz aniversário para minha querida mamãe, né? Que faz aniversário hoje aí. Um beijo, viu, mãe? Tamo junto, dona Eliette aí, vocês veem no chat direto aí. Feliz aniversário para você, Deus te abençoe, tá bom? E é isso, bora pra cima. Bora então falar do Galo aí. Primeira coisa, eu queria pedir também para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Afinal de contas, é muito importante para a gente continuar crescendo. Ontem a gente estava fazendo live aqui para mais de 1.400 pessoas e sempre também trazendo grandes informações, trazendo apurações exclusivas. E é assim que a gente vai crescendo aqui no Bica Galo. Se você não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo aqui no canal Bica Galo, viu? E ontem, gente, ontem foi um dia bem legal, bastante movimentado lá na cidade do Galo, né? Houve um treino aberto para a imprensa e a gente esteve lá fazendo cobertura do treino, vi muitos movimentos importantes, algumas alterações táticas que o Cuca deve promover, por exemplo, o Franco jogando de primeiro volante, o Bernard de ponta esquerda, o Robert de ponta direita com o pé trocado, né? Então tanto o Robert quanto o Bernard jogando ali com o pé trocado. O Robert, inclusive, gostei da movimentação dele, um jogador que está ali. Por isso que é importante, né? A gente ter oportunidade de eventualmente ir à cidade do Galo, trazer para o torcedor informações, tirar algumas conclusões sobre as nossas próprias óticas e não somente sobre o que o clube quer falar ou o que o clube quer transmitir. Então foi muito importante lá ontem, gostei da movimentação do Robert. O Vitinho é um lateral que joga aberto pelo lado direito. Lateral não, ele é um meia, não tô falando do Vitinho, Vitor Gabriel não, tá falando do Vitinho, o meia, ele joga aberto mais pelo lado direito, então ele faz o corredor ali pela direita. Gostei da movimentação do Vitinho também. O Rubens, ao que parece, ele vai ser um jogador voltado mais para o meio de campo, para frente. Eu acho que é o que o torcedor atleticano mais pede aqui. Provavelmente deve ser esse negócio que o Rubens não deve ser lateral. No entanto, ele deve também ser utilizado como reserva do Arana. Acho que também é notório e normal que isso aconteça, até que haja um substituto para Guilherme Arana. Outro jogador que eu gostei bastante da movimentação, trouxe algumas informações sobre isso, foi o Patrick Silva. Tratei de observar ele com mais cuidado, porque outros jogadores a gente já conhece mais. Então, assim, o meu objetivo era observar ele, o Gabriel Menino, o próprio Robert, o Vitinho, né? E o Patrick Silva me surpreendeu positivamente, o jogador que joga de cabeça erguida, muito alto, joga com as duas pernas, tem visão de jogo, tem bom passe. Foi bastante acionado durante a atividade que eu estava assistindo lá, porque eram algumas atividades, né, divididas entre os campos na cidade do Galo. Então o Patrick Silva é um menino que eu gostei bastante de ver e acho que a gente pode surpreender, tá? Venho falando aqui, falei na transmissão ontem, que ele me lembra um pouco o porte físico do Patrick Vieira, né? Aquele volante francês, que jogava muita bola na década aí de 2000 e tudo mais, do Arsenal. E realmente me surpreendeu o Patrick Silva. Acho que pode ser um jogador muito mais útil do que o que a gente imagina, muito mais útil do que parece e quem sabe pode ter sido um grande acerto do Siga. Acabou que depois dessa questão de eu ter visto o treino do Patrick Silva e ter ficado bastante satisfeito com o que assisti, eu perguntei para algumas pessoas que eu conheço que cobrem o Palmeiras, a maioria das pessoas elas lamentaram a saída desse jogador da equipe do Palmeiras, falando que era uma grande promessa da base, um grande jogador. O problema, gente, é que lá dá encaixe o jogador igual o Patrick Silva. Aqui não, no Galo não. Lá dá encaixe, lá tem um monte de Patrick Silva. E não significa que ele seja inferior a esse, só significa que tem outros e que ele serviria para uma moeda de troca, porque o Atlético teve interesse no jogador e eles queriam o Paulinho.
não significa que esse jogador ele foi simplesmente descartado porque ele não servia para o Palmeiras. O Palmeiras tem um monte de jogadores da base. E é inclusive nessa pauta que eu quero entrar em seguida, tá? A gente falou então sobre o treino, a gente cobriu todas as informações, então o Atlético pretende reabrir o treino mais vezes aí para a imprensa, vai ser mais frequente, digamos assim, esse tipo de coisa, né? Com a volta do Domênico Belli na comunicação, certamente tem o dedo dele nisso, porque é um cara que gosta dessa aproximação da imprensa, da torcida, e recentemente estava do nosso lado aqui, né? Ele estava do lado de cada imprensa, né? Ele estava lá no 98, no Filhos da Pauta, né? No FDP. E então, assim, cara, realmente gostei bastante e tirei algumas conclusões importantes. O Cuca, ele com pouco tempo, ele já começa a ter um time diferente, um time mais rápido, mais dinâmico. E até que eu gostava do estilo do Gabriel Milito, mas o Cuca é outra coisa, é um negócio mais simplificado e talvez até mais efetivo, entendeu? A questão do Bernard como ponto esquerda, por exemplo, quando ele chegou aqui no Atlético, eu falei, cara, lá na Grécia eu conversei com o pessoal e eles falaram, o Bernard não serve mais para ponta esquerda, não tem velocidade e tal. A primeira coisa que o Cuca fez foi colocar ele lá. E ele foi bem. Ele foi bem. Acho que também passa pela confiança do trabalho, né? Um conhece o trabalho do outro, o negócio vai ficando mais ali azeitado. Gostei do treino de ontem. Gostei bastante, tá? Deixa eu pensar o que mais aqui sobre essa questão do treino. Acho que destaques principais foram isso, né? Então, os posicionamentos, alguns alterados. Isso faz com que... o Gabriel Menino, né? Não falei do Gabriel Menino, é um jogador que tem intensidade, mas, assim, sinceramente, eu não vi muito destaque. Vi mais destaque no Patrick do que nele. Mas é um jogador que treina forte, tem intensidade. Todas as vezes que ele teve uma atividade para sair cara a cara, para finalizar, na maioria das vezes ele errou o gol. É um detalhe que eu percebi. Mas, assim... Eu vi um treino do cara, tá? De forma alguma eu tô querendo falar mal, até porque eu acho que é um jogador que vai dar muito certo aqui. Mas o Patrick, ele me surpreendeu positivamente e quero ver mais do jogador. Acho que ele vai ser mais utilizado. Amanhã sai a lista de quem vai viajar aos Estados Unidos para disputar lá a FC Series, né? Que é a Inter Coal Soccer Week lá, que o Galo vai jogar com o Cruzeiro, depois vai jogar com o Orlando City e tudo mais. O próprio Cruzeiro tá lá, o Flamengo, São Paulo. É um torneio promovido aí pelo Banco Inter, né? Para promover seu nome internacionalmente. O Banco Inter que é proprietário do Orlando Pride, né? Que é o time feminino do Orlando City lá dos Estados Unidos. E também tem aí a questão do estádio, também o naming rights lá, Inter Coal Soccer Stadium, né? E tudo mais. Então, assim, o Galo viaja e a gente tem uma expectativa de ver quem fica em Belo Horizonte, porque quem fica em Belo Horizonte vai disputar o Mineiro junto com os jogadores do Sub-20, junto com esse time que o Guilherme Dalladea está preparando, e vamos ver como é que vai ser essas coisas. Falando em Sub-20, o Galinho joga hoje, 9h30 da noite, contra o Guarani, a terceira fase, tá? Jogo bom para assistir, terceira fase da Copinha, e o Galinho tá bem aí, tem jogadores a serem observados, tá? Falando um pouco ainda da coletiva, daqui a pouco eu entro nessa pauta de executivo, o Cuca foi arguído, né, foi perguntado sobre um monte de coisas, foi perguntado sobre quais posições ele pretende, ele inclusive afirmou que são 2 atacantes, e pelo que eu estou entendendo, esses 2 atacantes são ali o que ele está focando. Esses 2 atacantes são jogadores que ele pediu, jogadores que vêm provavelmente para vestir a camisa e serem titulares, tá? Então ele falou em 2 atacantes e o lateral é o próprio Natanael, né? A gente já sabe, já está em Belo Horizonte, já fez exames médicos, deve ser anunciado aí nas próximas horas pelo Atlético como o terceiro reforço, tá? O outro jogador que eu já comentei com vocês é o Coelho, né? O Coelho também está avançado a negociação. A informação que eu tive é que já são trocadas as minutas aí de contrato, que já teve aí toda a parte burocrática, ainda que o Rabelo não tenha definido a ida lá para o Atlético Paranaense, o negócio vai ser sacramentado. Se o Rabelo não for, o Galo compensa financeiramente. Se o Rabelo for, o Galo estende 1 ano de contrato para ele e paga metade do salário, assim como do Brian Palacios, que já topou a ida para o Atlético Paranaense, então o Coelho será jogador do Atlético também. Inclusive, perguntei isso ao Vitor, né? Fiz a pergunta lá ao Vitor e vou colocar para vocês aí o que ele me respondeu. Perguntei de Soteldo, Brenner, Bruno Henrique e também do Coelho. Fala aí, Vitor. Vou colocar agora aqui. E também por conhecer já quase que totalmente o elenco.
Boa tarde, Cuca. Seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Vitor. Marcos Geves, do canal Bica Galo. A pergunta é para o Vitor e é relacionada aos reforços. Muitos nomes são especulados nas redes sociais. A ansiedade do torcedor ela é latente e evidente tanto externamente quanto, tenho certeza, internamente. E nomes que são especulados, por exemplo, como o Soteldo, o Brenner e o Bruno Henrique, além do Coelho, que a gente já imagina que tem uma negociação mais avançada, são jogadores que estão, de fato, no radar do Atlético, tem negociação, ou, de repente, o torcedor pode esquecer que vocês estão procurando outras frentes nesse sentido? Bom, como eu falei, hoje nossa prioridade é reforçar o ataque, que entendemos que nas outras posições nós temos peças suficientes para o início da temporada. Ter uma equipe mais rápida. Eu costumo não comentar assim nomes, porque lógico, né? Existe uma questão de confidencialidade, de respeito ao negócio também, até para não cair ou inflacionar a operação. Mas, sem dúvida, esses nomes que você citou são nomes interessantes, que agradam. E, como eu falei, espero que nos próximos dias consigamos aí anunciar nomes que agreguem, que tragam essa tranquilidade para o Cuca trabalhar e montar a sua equipe dentro do perfil que ele gosta de ser um time protagonista. Então, são jogadores protagonistas que nós estamos buscando, jogadores prontos também, né? Nesse momento é a linha que a gente está atuando, jogadores que vão chegar para criar impacto e para realmente brigarem por titularidade da equipe. O Vitor, né, perguntando ao Vitor sobre essa questão dos jogadores. Nenhum jogador ele negou. E, ó, gente, é o seguinte, eu vou falar sobre essa questão do grande nome, mas eu tive uma informação ontem, durante a tarde, depois ainda da coletiva, o seguinte, o Atlético está procurando um jogador com perfil atacante, jovem, que saiu do Brasil cedo e está querendo voltar. Aí eu fui fazer aqui, né, umas apurações, tal, conversa daqui, apura dali, lembrei dos nomes que a gente está aqui discutindo praticamente diariamente como reforços, e o nome que se encaixa para mim é o Brenner. Brenner, de 24 anos, lá da Udinese. Eu tô com a sensação, tá, um feeling, não é informação, tá, eu quero deixar bem claro isso para você, que é uma sensação que pode ser o nome que o Atlético busca para substituir o Paulinho. E é um jogador que, apesar dele não estar muito bem lá na Udinese, é um jogador que ele fez muitos gols pelo São Paulo quando esteve aqui, muito jovem ainda, foi artilheiro de Copa do Brasil, fez 11 gols no Brasileiro, ele saiu lá para o Cincinnati dos Estados Unidos, destruiu lá, tanto que ele foi vendido por 10 milhões para a Udinese, né? Eles pagaram 10 milhões de euros pelo Brenner lá em 2023, em julho de 2023. Então é um jogador assim que me agrada bastante, tá? Ele tem as valências de um centroavante, ele tem boa finalização, tem faro de gol. Acho até que, se a gente falar de um jogador que está mais pronto, o Brenner ele está mais pronto do que o Paulinho estava quando ele veio para o Atlético lá da Alemanha. Eu acho que o Brenner está mais pronto, seria um investimento muito interessante, na minha opinião. Talvez até o substituto ideal do Paulinho seria o Brenner aqui para mim. Não é informação, vou falar pela última vez isso, é um feeling que eu estou pelas características que me foram passadas. Aí você vai falar, Jeves, mas sua fonte conversa com você em enigmas, meu amigo? Todo mundo é assim. Se vocês acham que eu recebo aqui o nome do Brenner na minha mesa aqui de mão beijada, se alguém me liga e falar, o Atlético está trazendo o Brenner, você está completamente enganado. Tudo aqui é um trabalho de apuração, de jornalismo, de consulta a fontes, de apurar do lado do staff do jogador, de apurar do lado do clube, de ir lá buscar informação lá na Itália. Ah, não tem contato na Itália, vou conseguir um contato na Itália, vou apurar lá dentro da Udinese, para chegar nesse denominador comum e falar, é o Brenner, entendeu? O nome dele não chega na minha mesa, não, de forma alguma. Então é um feeling meu, uma percepção pelos movimentos. Eu já tinha conversado com algumas pessoas dentro do Atlético, não negaram sobre o Brenner. Ontem eu perguntei para o nome do Vitor, ele não negou sobre o Brenner, ele falou que era um jogador interessante. O Thiago Fernandes já trouxe informação que o Atlético tentou o empréstimo do jogador, então estou achando que esse é o jogador que o Atlético está mirando aí para poder substituir o nosso Little Paul, o Paulinho, né? Então, quem sabe pode ser o Brenner aí, esse jogador. Diga-se de passagem, o Vitor falou ainda na coletiva que desejam um grande nome, falou que querem um jogador com características ali de protagonismo,
E essa pergunta foi inclusive do meu amigo Eduardo Guerra, lá da Web Rádio Galo. Ele falou assim, ó, Vitor, quem vai ser o substituto do Paulinho? Né? Tem que ser um jogador, não dá para falar que vai contratar alguns jogadores. Não, vai ter um jogador de impacto? E o Vitor acabou soltando que vai ter um grande nome, tá? Que se confirmar, ele vai dar uma tranquilidade para a torcida. Esse nome já está em negociação, não revelou qual é o nome. Você pode falar, pô, Jefferson, mas o Brenner é um grande nome? Cara, é um grande nome. Eu acharia uma baita contratação, tá? O Vitor ainda falou que pretendem trabalhar com 28 jogadores no elenco e 4 goleiros de linha. Hoje o Atlético tem 23 jogadores no elenco, né? Perdeu 8 aí nas saídas aí. Matheus Mendes saiu, Mariano, Lemos, Zarate, Batalha, Vargas, Kardec e Paulinho. Então, assim, inclusive ele falou muito sobre a questão do Zarate e do Batalha, né? São posicionamentos diferentes. O empresário do Zarate, ele enrolou até falar chega, né? Para poder renovar com o Atlético e não renovou e não respondeu e tudo mais. E o Batalha quis sair mesmo pro Boca por razões pessoais, então eles liberaram, né? Então é isso, tá? Um grande nome em negociação. E a informação que eu apurei aqui é que o João Paulo Sampaio, tá? Tem dias que eu estou apurando essa informação, ontem eu pude soltar. O João Paulo Sampaio, executivo de base, né, o coordenador da base do Palmeiras, é um dos nomes aí na mesa que interessa ao Atlético para assumir o cargo de CSO, Chief Sports Officer, né, que é o executivo de futebol. João Paulo Sampaio deve receber um convite da diretoria atleticana e, segundo algumas informações que eu também consegui apurar, ver com bons olhos essa subida na carreira. Subida porque eu falo que hoje ele é um coordenador de base e aqui ele viria para ser um homem forte do futebol, cuidando das categorias de base, futebol feminino, tudo relacionado a futebol, né? Então acho que seria um grande nome. Gostei muito dessa informação e é uma exclusiva do canal Bica Galo essa informação. Vamos ver se concretiza, vamos ver se avança, né? Vamos ver se surgem outras apurações. Eu sigo aqui, sempre buscando a melhor notícia para você, tá bom? Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento do Tobias Kifuri e da Máquina de Soluções Consultoria, a maior referência em consultórios e clínicas da América Latina. Com o cupom BICAGALO você garante 13% de desconto em qualquer produto do site. Aproveite! Torne-se uma autoridade na internet, gere autoridade sem perder a ética e sem fazer marketing agressivo. Conheça a Máquina de Soluções Consultoria. Ela vai transformar o seu consultório, a sua clínica, da melhor forma possível. É trabalho sério e é trabalho referência na América Latina. Galera, não saia sem deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Um forte abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Geves e eu fui.